muito filme que a gente prefere esquecer, mas alguma dessas pérolas acabam vez ou outra sendo agraciadas com a compaixão e a misericórdia dos corações gelados dos executivos de Hollywood e acabam ganhando uma segunda chance como série de TV. Nesse vídeo, prepare-se para ver os humilhados sendo exaltados, porque hoje todo mundo que foi mal no cinema acabou fazendo bonito na televisão. Oi galera, eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando. E se você tá numa maré de azar, teu chefe te pediu pra fazer relatório sexta-feira às 5 horas, você comprou todinho e veio sem canudo, ou você simplesmente deu uma topada com seu dedinho na quina da parede e acha que nada dá certo pra você, calma, porque tudo muda até bermuda, tudo passa até uva passa. E hoje vamos falar de filmes que foram muito mal no cinema, mas que acabaram sendo rebutados como série de televisão e que trouxeram mais alegria do que achar 20 conto no bolso da sua calça que tava indo pra máquina de lavar. O tema desse vídeo foi sugestão de vocês aí nos comentários, então primeiro de tudo, muito obrigado. E chega mais que a gente vai conferir quem foram esses afortunados agora. E como não começar essa lista se não falando de um caso que foi um dos maiores fracassos absolutos do cinema, que acabou se tornando um clássico da vergonha alheia, e não só isso, foi também um grande baque na carreira do diretor. Em 2010, o público vibrou com a chegada de O Último Mestre do Ar, mas essa vibração toda logo se tornou em contorção de dor. O filme era para ser uma adaptação live action da animação de Avatar, A Lenda de Aang, que daria origem a outros 2 filmes, formando assim uma trilogia que cobriria todas as temporadas da animação, porém acabou sendo um verdadeiro show de horrores. A história do filme era sobre o Aang, um jovem garoto que tem que dominar os 4 elementos para impedir que a Nação do Fogo escravize as tribos da água e o Reino da Terra. O diretor e escritor dessa pérola era o M. Night Shyamalan, que tinha feito sucessos como O Sexto Sentido, mas que vinha de uma onda de péssimos filmes como A Dama na Água e Fim dos Tempos. E o Fim dos Tempos também parecia ter chegado para os fãs dessa saga quando eles viram essa adaptação nos cinemas. Porque esse filme aqui foi uma catástrofe, uma hecatombe. Sério, gente, foi pedrada de tudo quanto é lado, tinha criança chorando e o cacete a 4. Entre um roteiro inacreditavelmente apressado, diálogos com mais exposição que a praia de Copacabana em pleno verão, além da desconstrução das personalidades das principais figuras dessa obra, O Último Mestre do Ar se tornou um dos maiores fracassos da história do cinema e amarga hoje inacreditáveis 5% de aprovação no Rotten Tomatoes, e as suas sequências nunca viram a luz do dia. Essa história inclusive foi o auge da enorme decadência do M. Night Shyamalan lá em Hollywood, porque se ele transitava entre a genialidade e a insanidade ali no começo da sua carreira, nesse momento aqui, depois de tantos fracassos sucessivos que iriam culminar ali com Depois da Terra, o cara acabou ficando na geladeira por um bom tempo e só conseguiu sair dela depois que ele começou a colocar o próprio dinheiro para fazer produções menores. Bom, a saga live action de O Último Mestre do Ar começou tropicando, mas recebeu uma segunda chance recentemente e foi resgatada para ter uma nova adaptação também em live action produzida pela Netflix, o que geralmente também não me inspira muita confiança, tá? Só que nesse caso aqui parece que tem funcionado. Isso porque a série foi recebida com algum entusiasmo, em especial por parte do público, e tá lá bem avaliada no Rotten Tomatoes. No momento em que eu gravo esse vídeo, em janeiro de 2026, a segunda temporada da série não tem data confirmada, mas tá marcada para sair ainda esse ano no streaming. Bom, a gente ainda não teve um final completamente feliz porque essa história ainda está em andamento, mas dá pra dizer que essa saga renasceu das cinzas. Você já viu fanfic de Harry Potter virar a própria saga de livros, gerar um universo completamente particular e ainda assim fazer um sucesso absurdo a ponto de ser levado para os cinemas? Bom, se você não tá ligado nessa história, eu te apresento Instrumentos Mortais, saga de livros da Cassandra Clare, que era inicialmente uma fanfic do mundo bruxo, mas se desenvolveu de maneira própria a ponto de ganhar a adaptação para os cinemas em 2013. A história é sobre a garota Clary, uma adolescente aparentemente comum, mas que acaba descobrindo ser parte de uma linhagem de guerreiros conhecida como Shadowhunters. Essa classe trabalha caçando demônios e outras criaturas das sombras, e quando a mãe da protagonista desaparece, ela acaba juntando forças com o Jace,
um outro Shadowhunter para encontrar a sua progenitora. Esse filme aqui chegou com altas expectativas, tanto por parte dos fãs quanto por parte do estúdio, a Constantin Films, que tinha feito os filmes de Resident Evil lá no começo dos anos 2000. Estrelando Lena Headey, Jared Harris, Lily Collins e Jamie Campbell Bower, esse era o primeiro filme planejado para uma franquia que duraria os próximos anos. Mas o filme foi muito mal recebido basicamente por geral. A crítica não gostou e os fãs menos ainda, porque essa obra divergia em muita coisa do material original, o que deixou uma galera bem irritada. Quanto ao público médio, esse até foi aos cinemas assistir, porém tudo que viu foi mais do mesmo. Mais uma obra infanto-juvenil que não tinha nada de diferente a acrescentar ao gênero. Com apenas 13% de aprovação dos críticos e 58% de aprovação do público, apesar de um segundo filme ter sido anunciado, a Constantin Films reavaliou a posição dessa franquia no mercado e decidiu engavetar a obra. Te falar também que quando o crítico quer pegar no pé, os caras às vezes exageram, tá? Quando eu vejo 13% de aprovação lá no Rotten Tomatoes, eu acho que é uma parada inassistível, que eu sinceramente não acho que seja pra isso tudo. Bom, independente da minha opinião e da opinião dos críticos, o fato é que essa saga aqui não teve continuação nos cinemas, mas foi rebootada como série de TV e que foi relativamente bem recebida, em especial por parte do público, que acabou curtindo as 3 temporadas produzidas. Mas tem um asterisco nessa história, porque apesar das boas avaliações, pelo que eu vi, a fanbase dessa saga não chegou a uma conclusão, a um consenso sobre se o filme é melhor ou se a série é melhor. Bom, independente da avaliação final da fanbase, o que eu posso dizer é que essa saga era tão querida pela Constantin Films que, apesar do fracasso do filme, Instrumentos Mortais acabou ganhando um reboot com a série Shadowhunters. E é por isso, por conta desse final feliz, que ela também tá aqui na lista. Bom, pulando de vampiro e lobisomem para apenas lobisomem e nos mantendo ainda nessa época em que parece que tudo era feito para esse tipo de temática, em 2011 chegou nas TVs Teen Wolf, série de drama sobrenatural adolescente da MTV. A história era sobre o Scott, um estudante do ensino médio que vive na Califórnia e que acaba sendo mordido por um lobisomem. Assim, o garoto passa a desenvolver habilidades sobrenaturais, mas precisa também lidar com seus instintos animalescos. E, além disso, no meio dessa história toda, ele desenvolve sentimentos pela Alison, uma garota que vem de uma família cuja missão de vida é exatamente caçar lobisomens. Maneiro! Mas, gente, eu vou te falar que pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu vi que realmente cada um vive numa bolha completamente separada. Porque eu me lembro vagamente dessa série, das chamadas de comercial e essa coisa toda. Mas eu não fazia ideia que essa série era tão bem avaliada e que, não só isso, ela tinha 6 temporadas e que todas elas foram consistentemente bem recebidas. Inclusive, a série chegou a ter um final, não foi simplesmente cancelada no meio do caminho. E bem, se você estiver se perguntando o que é que essa série rebootou, a resposta é o filme Teen Wolf dos anos 80 com o Michael J. Fox. Filme que foi traduzido para o Brasil, acreditem ou não, como O Garoto do Futuro. Nossa, cara! Eu sei que a equipe de localização tava ali buscando fazer uma conexão do personagem do Michael J. Fox com o De Volta para o Futuro. Mas, meu irmão, tem nada a ver uma coisa com a outra, não dá nem pra saber por esse nome que a parada é sobre lobisomem, pô. Bom, o filme é dos anos 80, é feio de doer e ninguém gostou. Mas, como fez uma grana maneira na época, acabou spawnando uma franquia com um desenho animado e O Garoto do Futuro 2. Os caras dobraram a aposta. Mas a sua sequência fez menos sucesso ainda do que o seu primeiro filme. Bom, essa franquia tinha virado saudade até que a MTV foi lá, resgatou, rebootou e fez uma série de TV. Tudo tava lindo, tivemos um final feliz, porém, como tava bom demais pra ser verdade, uma história bonita de redenção como é a de Teen Wolf, os executivos decidiram fazer uma coisinha. Eles pegaram essa série rebootada que tinha terminado bem e resolveram fazer uma continuação, lançando em 2023 Teen Wolf, o filme, uma sequência de um seriado que tinha terminado 6 anos antes. Evidentemente que não precisava, porque a recepção dessa obra foi bem mista. Bom, o fato é que o filme de Teen Wolf foi lançado há 40 anos atrás, não foi bem recebido, mas recebeu uma misericórdia e conseguiu retornar como série de TV.
Agora vamos falar de um filme que, apesar de ter urso polar de armadura dourada saindo na pancada, ainda assim foi um grande fracasso. Eu sou um cara bem simples, você me fala que vai ter isso no teu filme, eu vou lá pelo menos pra ver qual é que é essa parada. E certamente que uma outra galera também pensou assim, porque muita gente foi assistir esse filme, mas o resultado não foi maneiro não. Estrelando Nicole Kidman e Daniel Craig, A Bússola de Ouro, produção da New Line Cinema de 2007, foi um dos maiores fracassos daquele ano. O filme adaptava o primeiro volume de livros da saga Fronteiras do Universo e foi produzido com a intenção de estabelecer uma trilogia nos cinemas. Esse filme foi cercado de polêmicas desde a sua produção, de interferência absurda do estúdio dentro da sala de edição, o que deixou o filme sem coerência nenhuma, até a boicote por parte de instituições religiosas na época do lançamento. Pois é, A Bússola de Ouro passou por um monte, gente. Como todo esse processo caótico não é o foco desse vídeo para Bússola de Ouro, eu vou seguir em frente, mas tem vídeo aqui no canal explicando isso em detalhes. O que importa pra gente aqui é que esse filme chegou aos cinemas em meio a um turbilhão de polêmicas e também deu o que falar quando o assunto é a qualidade da sua narrativa. Isso porque A Bússola de Ouro não foi nada bem recebida pelos críticos, nem pelo público, e como o filme tinha custado 180 milhões de dólares, sem contar com o marketing, ia ter que rebolar muito pra conseguir pagar essa conta. Bom, a conta não fechou, o filme não fez dinheiro como esperado e as suas sequências nunca aconteceram. Mas como o Urso Polar de Armadura era uma ideia muito boa para simplesmente ser deixada de lado para sempre, em 2019 essa saga foi rebootada pela HBO como uma série de TV chamada His Dark Materials. Estrelando Daphne King, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda, a série tem 3 temporadas e todas bem avaliadas lá no Rotten Tomatoes. E diferente de Shadowhunters que eu falei anteriormente, His Dark Materials aparentemente tem um consenso maior entre a sua fanbase, que pelo que eu vi gostou mais da série do que do filme. Então se você que tá aí e sempre quis saber exatamente o que é que acontecia no final de A Bússola de Ouro, mas não viu isso nos cinemas, His Dark Materials já foi terminada e cobriu a história dos 3 livros. Um final feliz para esse universo que começou ali aos trancos e barrancos, tropicando para lá e para cá, mas que agora pode finalmente descansar em paz. No começo dos anos 90, saiu uma bomba nos cinemas pela Fox, mas o que o estúdio não sabia é que, apesar das péssimas avaliações desse filme, ele seria o ponto de partida para um grande fenômeno cultural que aconteceria ali no final dos anos 90. Isso porque em 1992 foi lançado o filme Buffy, a Caça-Vampiros, filme de horror e comédia que tinha no elenco o Donald Sutherland, mais conhecido como o Snow de Jogos Vorazes. E bem, gente, eu não sei se sou eu que sou um completo ignorante, isso aqui é de conhecimento geral da nação, mas eu não fazia ideia que o seriado Buffy, a Caça-Vampiros, um fenômeno do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, era um reboot desse filme. Bom, o filme de Buffy, a Caça-Vampiros explora a história da Buffy Summers, uma adolescente que tem o seu mundo virado de cabeça para baixo quando ela conhece o Merrick, um caçador de vampiros que diz que foi enviado para treinar a garota na arte de atormentar os filhos do Drácula. O filme tem um tom de comédia e passou por uma produção turbulenta, inclusive com o roteirista principal, o Joss Whedon, saindo do projeto antes do fim das filmagens por conta de desentendimentos com a maior estrela, o Donald Sutherland. Isso aconteceu porque o Donald Sutherland não estava satisfeito com o jeito que o personagem dele foi escrito e, dizem as más línguas, reescrevia sua personalidade e até as suas falas. Além disso, o estúdio queria um filme com tom humorístico, diferente do que o Whedon buscava para esse projeto, que era algo mais sombrio e adulto. Bom, o filme tem uma avaliação bem baixa lá no Rotten Tomatoes, mas o Joss Whedon não se deu por vencido. Afinal, foi ele mesmo que criou o seriado de Buffy, a Caça-Vampiros, obra na qual ele conseguiu dar o tom mais sombrio que ele queria, e não só durou 6 temporadas, como de quebra ainda foi indicada a 14 Emmys e levou 2 estatuetas para casa. Buffy, a Caça-Vampiros foi uma febre no mundo das séries entre 97 e 2003, e virou um marco cultural que angariou milhares de fãs e é até hoje lembrada com muito carinho pelo público. Redenção em grande estilo do Joss Whedon, tá? Saiu de um filme flopadinho pra produzir uma das séries que mais faria sucesso no mundo. O cara realmente caiu pra cima. Antes de você, deixa aí nos comentários primeiro, pelo amor de Deus, que eu não tô sozinho e que outras pessoas também não sabiam que Buffy tinha sido um reboot de um filme dos anos 90. E também aproveita e me diz aí qual série que faltou. Um filme que ficou realmente ruim, mas que foi rebootado pra uma série boa. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.